Olá, eu sou Luiz Osório da Soma Investimentos. Vou comentar agora os principais destaques do mercado financeiro da última semana e o que temos que esperar para a semana que vem. Começando pelos Estados Unidos, o Fed, que é o Banco Central americano, aumentou a taxa de juros em 25 pontos base, levando para 5,25%. Já existem indicações de que a economia americana está desaquecendo, o que foi confirmado pela divulgação do crescimento do PIB americano. O primeiro trimestre do ano, a economia americana cresceu 1,1%, enquanto o esperado eram 2%, e no último trimestre do ano passado, o crescimento havia sido de 2,6%. Por outro lado, o mercado de trabalho continua aquecido. Em abril, foram criados 253 mil novos postos de trabalho, enquanto o esperado eram 180 mil. E outro indicador importante que o Banco Central americano segue é o PCI, que é o Índice de Preços de Gastos Pessoais. Ele subiu. No último trimestre de 2022 havia sido 3,7 e ele foi para 4,2. Isso indica que o Banco Central americano deve manter essa taxa de juros elevada, nesse patamar de 5,25, até o final do ano, para só depois começar o ciclo de redução de taxa. Para a semana que vem, o que temos que acompanhar vai ser no dia 16 de maio o dado de vendas no varejo e a produção industrial. Mudando nosso foco para a Europa, foi divulgada a inflação da zona do euro de março, que foi 0,7%. A inflação acumulada em 12 meses ficou em 7%, um pouquinho acima do esperado, que era de 6,9%. A boa notícia é que o núcleo da inflação acumulado em 12 meses caiu de 5,7% para 5,6%. Em função dessa inflação ainda elevada, o Banco Central Europeu decidiu por um aumento da taxa de juros em 25 pontos base na sua última reunião, levando a taxa para 3,75%. O que está acontecendo na Europa é que o setor industrial já está desaquecido, entretanto o setor de serviços ainda se mostra bastante aquecido. Isso indica que o Banco Central Europeu deve continuar o ciclo de aumento com pelo menos mais um aumento na próxima reunião, levando a taxa para 4%. Em função disso, o esperado é que a economia europeia se desaqueça com mais intensidade no segundo semestre do ano. Na semana que vem, teremos dados importantes para a Europa. Na terça-feira será divulgada a segunda estimativa do PIB do primeiro trimestre. A primeira estimativa foi de crescimento de 0,1% em 12 meses. E na quarta-feira, teremos a inflação da zona do euro de abril. Já na China, teremos uma agenda cheia. Na segunda-feira serão divulgados dados externos e de crédito. Na terça-feira, dados da balança comercial. Na quarta-feira, qual foi a inflação de abril. E na sexta-feira, serão divulgados dados sobre novos empréstimos na moeda local, ou yuan. Por fim, vamos falar sobre o cenário doméstico. Aqui no Brasil, temos acompanhado que o Banco Central está sofrendo forte pressão do governo para reduzir as taxas de juros. Ainda assim, na sua última reunião, o Banco Central, conforme amplamente esperado pelo mercado, manteve a taxa de juros em 13,75%. O cenário base do Banco Central indica que a inflação em 2023 vai ser de 5,8% e a inflação de 2024 vai ser de 3,6%, ambas acima da meta da inflação. Por isso, o Banco Central mantém a taxa de juros nesse nível. O Banco Central reconhece que houve redução nas incertezas com relação à política fiscal após o encaminhamento do projeto de lei do novo arcabouço fiscal para o Congresso Nacional. Entretanto, ele destaca que não existe uma relação automática entre a aprovação do projeto de lei e a convergência da inflação para a meta. Por isso, ele deve manter a taxa de juros alta e é provável que o início da redução da taxa de juros se dê apenas no último trimestre do ano. Na semana que vem, aqui no Brasil, o IBGE vai divulgar na quarta-feira o resultado de vendas no varejo para março. Mas o mais importante que temos que acompanhar é a provável apresentação do relatório final sobre o projeto de lei do novo arcabouço fiscal e as suas repercussões. É provável
que o Congresso endureça os termos propostos pelo governo.